Olá, aqui é o pastor Valdir Veiga e esse é o canal Gotas de Conhecimento. Solta a vinheta. Mais uma vez, sejam bem-vindos ao meu canal. Peço que se inscrevam, ative o sininho de notificações e principalmente compartilhe. Quanto mais pessoas chegarem a esse vídeo, quanto mais engajamento tiver, mais conteúdo a gente vai produzir. Hoje nós estamos no episódio 3 da série de mensagens Conhecendo a Bíblia e nós vamos falar da Bíblia e os seus textos. A Bíblia ela foi reproduzida em diversos materiais. Hoje, como aqui na minha prateleira, ela está organizada no papel, com capa dura, com comentários. Hoje nós temos diversas Bíblias de estudo, Bíblia digital, seu celular você pode acessar a Bíblia. Conteúdo dos textos bíblicos hoje é muito acessível. No passado não era assim. Quando Moisés escreveu, por exemplo, os 5 primeiros livros da Bíblia, o Pentateuco, não era assim. Não tínhamos papel naquela época, 1500 anos antes de Cristo. Onde os textos bíblicos foram escritos? Ao longo de toda a história e de muita pesquisa na arqueologia, foram encontrados diversos escritos em diversos materiais que podem indicar os textos originais da Bíblia escritos em diversos materiais, como por exemplo, tábuas de barro, peles, papiro, que é o mais próximo do papel que a gente conhece hoje, cerâmica e louças em geral, e tábuas de pedra. Já foram encontrados em todos esses materiais diversos escritos da época dos sumérios e de tantos outros povos e outras civilizações. Então é muito interessante nós fazemos essa pesquisa para você entender como os textos originais foram escritos. Por exemplo, o Pentateuco, que foi escrito por Moisés, ele escreveu esses textos no deserto, narrando a história de Israel, narrando a história da saída do povo do Egito, mas sim desde o princípio, lá em Gênesis, quando ele recebe a revelação do Senhor. E onde ele registrou esses textos? Em papel? Nessa Bíblia como está aqui? Não. Foram em tábuas de argila ou barro. E nessas tábuas ele escreveu a história ali da peregrinação do povo israelita no deserto. Eu fiz algumas pesquisas e já foram encontrados e já estão dispostos em diversos museus alguns tipos de materiais cujos existem escritos muito antigos. E como nesses que nós vimos, nas tábuas, em peles, em cerâmica e tábuas de pedra e assim sucessivamente. Essas imagens que vocês vão ver agora, elas foram pesquisadas em museus, em achados arqueológicos desses materiais. Não significa exatamente que os textos que estão ali são os textos bíblicos. Aqui é só um exemplo de materiais que foram encontrados ao longo de toda a história arqueológica. Vamos começar com as tábuas de barro. Aí são imagens de 3 tipos de tábuas de barro que contém escritos e são bastante interessantes, de formatos diferentes, de estilos diferentes, de cores diferentes, escritos diferentes, provavelmente achado em outras épocas, em diversas épocas da história e da pesquisa arqueológica. Também foram encontrados peles, a gente tem 3 imagens aí de peles. Muitos desses materiais foram encontrados ali na época dos sumérios, onde havia escrita, havia desenhos, a comunicação era diferente, os textos eram diferentes. No passado, por exemplo, ali na época do Egito, era por imagem, as escritas eram por imagem, o próprio hebraico antigo, enfim. Então aí alguns exemplos de materiais para vocês verem. Outro tipo de material, cerâmicas e louças. Foram encontrados escritos também antigos em cerâmicas. Nessa foto aqui, nós temos partição dessa cerâmica quebrada aqui. Há uma linha contínua, há textos, há desenhos aqui, provavelmente da época dos sumérios. Esse material foi encontrado em cerâmica e todos esses escritos assim, para você ver que coisa interessante. Tábuas de pedra. Essa tábua verde que vocês estão vendo foi pesquisada e essa tábua, essa pedra, é a pedra que é usada depois de lapidada para esmeralda. Para você ver como os valores naquela época, como não se tinha valores exatos do material que se tinha na Terra. Essa pedra, por exemplo, foi encontrada muitos anos atrás, com escritos também provavelmente ali da época dos sumérios. A grande maioria dos achados arqueológicos foi nessa época. E essa pedra verde, por exemplo, era usada, lapidada, obviamente,
feito todo o trabalho ali, trabalho de pedras preciosas, enfim, você chega à esmeralda. E tem outras imagens aqui, ó, interessantes. O próprio papiro, que é de uma planta aquática chamada Cipérios papyrus, de onde vem o papel. O papiro já é quase o material do nosso papel, oriundo do nosso papel, por isso esse nome. Muitos escritos também já foram encontrados mais recentemente. Quando eu digo mais recentemente, estou falando de 2000 anos atrás, né? Foram encontrados textos, por exemplo, os textos que eram lidos na sinagoga, provavelmente os rolos que eram lidos ali nas sinagogas, já eram em papiro ou em peles. Hoje a Bíblia, nós temos ela de diversas formas. Digital. Hoje você dá um Google, por exemplo, e você já encontra a Bíblia ali online para você pesquisar os textos, os capítulos, mas antigamente não era assim. Os textos originais foram escritos em diversos materiais, como nós vimos aqui. Vamos falar agora sobre as cópias da Bíblia. Como que as cópias da Bíblia foram feitas ao longo de toda a história? Como eu disse no episódio 1 e no episódio 2, a Bíblia ela foi escrita num período de 16 séculos. E nós vimos agora nesse vídeo os diversos materiais que elas foram escritas. Mas como que elas chegaram até os dias de hoje? Algumas pessoas, elas dizem que os textos originais foram alterados, que a Bíblia perdeu seu sentido original de como ela foi escrita por conta das traduções. Mas isso não é verdade. Ao comparar as diferentes cópias dos textos bíblicos, né, entre si, identificou-se que 1% apenas dos textos apresentou algumas dúvidas ou variações. Ou seja, 99% dos textos da Bíblia são puros. Foi usado uma metodologia, foi usado um método para fazer esse estudo que chama crítica textual. Esse mesmo método foi usado na Ilíada de Homero, que é a poesia grega lá do século 6 a.C. Foi usada a mesma metodologia, crítica textual, para identificar que todos os textos encontrados em diversos materiais e em diversas épocas eram originais. Não havia contradição entre os textos. Com a Bíblia foi feita a mesma coisa. Foi feita essa crítica textual e identificou-se que 1% apenas dos textos apresentam dúvidas ou variações. Então nós podemos afirmar, baseado nesse estudo, nessa metodologia de crítica textual, que 99% de todos os textos que foram encontrados, eles são iguais. Por exemplo, foi encontrado parte de textos de Isaías num material de cerâmica de uma determinada época da história. E foram encontrados em outro material, como por exemplo, papiro, peles, o mesmo texto, em época diferente, e a tradução era exatamente a mesma. Tudo isso por causa dessa metodologia de crítica textual. Alguns vão dizer 2 ou 3% ali de diferença, mas a grande maioria, os mais ortodoxos, vão dizer 1%. Portanto, 99% dos textos, eles são fidedignos. Agora nós vamos falar sobre as traduções da Bíblia. Os textos originais, como nós falamos nos episódios anteriores da Bíblia, o Antigo Testamento foi escrito em hebraico e trechos em aramaico, e o Novo Testamento em grego. Mas hoje, a Bíblia já é traduzida para diversos dialetos, diversas línguas. Como que aconteceram essas traduções? A tradução mais conhecida dos textos do Antigo Testamento é uma versão chamada Septuaginta, ou a versão dos 70. 70 eruditos israelitas traduziram a Bíblia dos textos originais em hebraico e trechos em aramaico para o grego. E essa versão leva o nome de Septuaginta, que mais tarde se tornou os textos receptos do Antigo Testamento na igreja e na base do seu cânon. Outra tradução que é bastante conhecida é a versão Vulgata. A versão Vulgata é a tradução para o latim da Bíblia. É a versão que a Igreja Católica utiliza. Qual que é a diferença entre a Bíblia protestante e a Bíblia católica? A Bíblia católica, ela é a versão Vulgata, que é a tradução da Septuaginta do grego para o latim. Nessa versão da Septuaginta foram inseridos 7 livros que nós chamamos de livros apócrifos, e nós vamos ver mais para frente. Essa é a diferença. 7 livros que foram inseridos
na versão da Septuaginta e que na tradução para o latim, na versão Vulgata, ela foi considerado esses textos ali. Essa é a diferença. Por isso que a Bíblia protestante tem 66 livros, 39 no Antigo Testamento e 27 no Novo. No caso da versão Vulgata, ele tem 39 livros mais 7 livros apócrifos. No total é de 46. Essa é a grande diferença. Mas os textos, tirando esses livros apócrifos, os textos eles são exatamente iguais. É a cópia, é a tradução da Septuaginta, que é a versão de 70, para o latim. E essa Bíblia, a Bíblia Vulgata, ela foi declarada no Concílio de Trento como a versão oficial da Igreja Católica. Essa é a única diferença que existe entre uma Bíblia e a outra. Os 7 livros que foram adicionados. Todos os outros textos são exatamente iguais. A Bíblia ela foi traduzida para quase todos os idiomas hoje em dia. Vamos ver algumas traduções históricas aí importantes. Nós temos a tradução da Bíblia para o alemão. Foi Martinho Lutero que traduziu os textos originais para o alemão, isso lá no século XVI depois de Cristo. Nós temos a tradução para o francês de Jacques Lefebvre, no século também XVI depois de Cristo. Nós temos a Bíblia de Genebra, alguns eruditos protestantes como William Whittingham e Gilby Anthony traduziram aí os textos na versão da Bíblia de Genebra. A Bíblia King James, por exemplo, do rei Tiago ou Jaime, que já foi traduzida ali no século XVII para o inglês. Essas são algumas versões históricas importantes. E a Bíblia em português? Como que ela chegou aqui? Essa imagem que vocês estão vendo é de João Ferreira de Almeida, que aos 16 anos, em 1644, ele traduziu do espanhol, de uma versão espanhola, para o português, os 4 evangelhos e o livro de Atos. Cópias à mão. Base que ele usou inicialmente, que João Ferreira de Almeida usou inicialmente, foi da versão espanhola, traduzindo os evangelhos e o livro de Atos. E para esse grandioso trabalho, João Ferreira de Almeida também usou outras versões, como a versão latina, como a versão de Beza, como outra versão francesa e a versão italiana. Todas elas traduzidas diretamente do grego e do hebraico. Então a Bíblia em português, ela tem a tradução, primeiramente, de versões que usaram os textos originais. No ano de 1645, a tradução de todo o Novo Testamento foi concluída, mas apenas seria editada em 1681, em Amsterdã. Essas são algumas curiosidades acerca dos textos bíblicos. Espero que você tenha gostado. Mais uma vez eu peço, se inscreva no nosso canal, ative o sininho de notificações e compartilhe esse vídeo. Mais engajamento, mais pessoas alcançadas, mais conteúdo a gente vai produzir. Até o próximo episódio. Deus abençoe. Fiquem na paz.